Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre devemos estar perseverantes, sempre na vigilância, na oração, andar em espírito e em verdade. O espírito é pronto e experimentado para toda boa obra. A palavra diz: o Filho do Homem, a natureza divina, pois chamado Filho do Homem, mas não é homem para que se arrependa e tampouco não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é eterno e nos mantém na retidão, rumo à eternidade, rumo a estar cumprindo o propósito de todo ser que respira. Louvai e bendizei ao Senhor, aonde tanto no céu como na terra, onde aqueles que aqui perseveram, ele já nos ensina que não pode ser somente mover de lábios, assim como ele não vê exteriormente segundo o homem, mas ele sonda a intenção da mente e do coração. Se louvar e bendizer de boca, mas não condiz com o interior, ele já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Dele nada passa desapercebido. A palavra diz: lá do alto ele ri com desprezo daqueles que zombam da sua verdade, daqueles amantes de si mesmos, presunçosos, orgulhosos, cobiçosos, segundo eu, e rejeita aquele que podia os endireitar, pois os seus caminhos, por rejeitar o espírito de retidão, são tortuosos, sinuosos, estão sempre sendo reprovados diante daquele que tudo opera e executa, porque a palavra diz que aquele é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual. Aquele que semeia segundo o Espírito, semeia a vida com abundância e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Assim como ele nos ensina, aquele que estando nele e ele em nós, demonstra pelo bom proceder, mas aqueles que não têm são sempre reprovados. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Segundo Adão estão como filhos bastardos, por rejeitar aquele que podia, assim como nos fez filhos por adoção. Mas a palavra diz que aquele que não confessa seus muitos crimes não alcança o perdão. Aquele que a única forma de alcançar a expiação pela culpa dos pecados é pelo sangue do Cordeiro derramado. Aquilo que outrora se santificava pelo sangue de expiação dos animais, agora, segundo a nova aliança, segundo o Cordeiro, aonde sabemos que desde o princípio, mesmo quando havia expiação da culpa pelos animais, era a água, segundo a fé, que santificava e purificava. Tudo desde o princípio havia homens de fé e homens de forma natural. Aqueles que de fé que vivem de forma sobrenatural
assim como aqueles que sem fé que é impossível agradar a Deus, onde a palavra diz: a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus é o Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio, se fez carne, a palavra habitou aonde os seus não quiseram. Condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz expõe as suas más obras, e eles o rejeitaram, e aquele que o rejeita, ele também o nega diante do Pai e dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai segundo aquele que é do alto, aquele do qual nós depositamos a confiança. Sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos, dia após dia. Perseverai segundo aquele que é a própria benignidade, aquele que nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós da minha canga, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todos aqueles que estão segundo o jugo do opressor estão cativos, com a sua alma aprisionada, rumo à condenação. Ele não veio buscar justos, e sim pecadores arrependidos, porque também a palavra diz que nem todos são de fé. Não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não dê o que é sagrado aos porcos. Assim como também ele ensina que a geração dos últimos tempos, perversa, que conheceu a verdade, mas seu estado se tornaria pior do que o primeiro. É como o cão que volta ao seu vômito, e a porca lavada que volta a revolver a lama. Por isso, estejais firmes e constantes, santificando enquanto há tempo, purificando enquanto há tempo, assim como haverá muitos que estariam sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.